Fala galera, aqui é o professor Emerson Marley. Vamos para a nossa aula de potenciação e suas propriedades. Então, primeira coisa, vamos relembrar o que é uma potenciação. Potenciação é operação matemática baseada em um produto, na qual todos os fatores são o mesmo número real. O que quer dizer isso? Quer dizer que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, aqui eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Quem são os fatores? O número 7 aqui nesse caso. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. É sempre o mesmo número, beleza? Termos da potenciação. Vamos lá para os termos da potenciação, que isso é muito importante. Eu tenho 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência. Esse númerozinho aqui em cima significa elevado a uma determinada potência, certo? E dentro disso aí eu tenho o quê? Os termos. Eu tenho a base, que é o número que se repete, é o número que vai ficar se repetindo. Eu tenho o expoente, que é a quantidade de vezes que a base vai se repetir, tá? Então aqui eu tenho o 3, que é a base, e tenho o 4, que é o meu expoente, que indica quantas vezes a base vai se repetir, ok? Dessa forma, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Minha base se repete 4 vezes. Ou seja, olha aqui, multiplicação de fatores iguais. Na hora que eu multiplico isso aqui, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Esse 81 eu chamo de potência. Então, o que é uma potência? Uma potência é o resultado da potenciação. Beleza? Vamos para o próximo slide. Propriedades da potenciação. A potenciação ela tem basicamente 8 propriedades mais importantes. Não quer dizer que ela só tem as 8, mas as mais importantes nós vamos ver aqui agora, ok? A primeira é o expoente zero. O que quer dizer uma potenciação com expoente zero? Tá? Ou seja, eu tenho um número real qualquer elevado a zero, desde que minha base seja diferente de zero. Diz o seguinte: todo número elevado a zero é igual a 1. Então, sempre quando eu tiver um número elevado a zero, minha resposta sempre vai ser 1. Ok? A elevado a zero, resultado é 1. 12 elevado a zero, resultado é 1. 35 elevado a zero, resultado 1 também. 1000 elevado a zero, resultado é 1 também. Definição: todo número elevado a zero, a resposta é sempre 1, ok? Vamos para a segunda propriedade, expoente unitário. O que diz aqui? O que quer dizer unitário? Unitário é 1. Então, o expoente agora é o número 1. O que quer dizer as propriedades? Todo número elevado a 1 é igual ao valor da base, ou seja, é igual a ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo. A elevado a 1, tenho aqui que A elevado a 1, minha base é A, está elevado ao expoente 1, a resposta é a própria base, ou seja, é ele mesmo. Então, vamos ver o próximo exemplo aí. 2 elevado a 1 é igual a 2. 35 elevado a 1 é igual a 35. 100 elevado a 1 é igual a 100, é a própria base, certo? Vamos para a terceira propriedade. Produto de potências de mesma base. Primeira coisa, o que quer dizer produto? Produto quer dizer uma multiplicação, é o resultado da multiplicação. Então, produto de potência de mesma base é a multiplicação de potência de mesma base. O que quer dizer? Quer dizer que eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então, vamos ver aqui. Quem são minhas bases aqui? Eu tenho base A e um produto, uma multiplicação.
eu tenho uma multiplicação de mesma base. Meus expoentes é m e n, então a elevado a m vezes a elevado a n vai ser a elevado a m mais n. Vamos trabalhar agora com números. Quem é minha base aqui? 2. Minha base é 2. Eu tenho 2, base 2 elevado a 4 e base 2 elevado a 3. E tem uma multiplicação entre elas. Então, tem um produto de potência de mesma base. Eu conservo a base, que é 2, e somo os expoentes, 4 mais 3. Eu vou ter 2 elevado à sétima potência. Ok? Minha base agora é 5. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado ao cubo, né? E é bom lembrar que nós temos duas potências com nome especial. Quando é elevado a 2, expoente 2, e quando é expoente 3. Expoente 2, eu posso falar quadrado. Expoente 3, eu posso falar o cubo. Então, muitas vezes você vai me ver falando aqui quadrado ou elevado a 2. É tudo a mesma coisa. Cubo, elevado a 3, a terceira potência. Ok? Então, vamos continuar aí. Eu conservei minha base, que é 5, e estou somando os expoentes, 2 mais 3. Então, eu tenho 5 elevado à quinta potência. Se eu pedisse para resolver isso aqui, ó, eu teria o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E isso aqui seria igual a quê? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, vamos ver aqui quanto vai dar de cabeça, 3.125. Então, isso aqui daria 3.125. Ok? Beleza. Continuando, então, aí. Deixa eu apagar aqui, bonitinho, para o slide ficar bonitinho para vocês aí. Né? Vamos para um próximo exemplo aí. 7 elevado à quinta potência vezes 7 elevado ao quadrado. Minha base é 7. Vou somar os expoentes. Conservei minha base 7, somando o expoente. 7 elevado a 7. Vamos para a quarta propriedade aí. Agora eu tenho um quociente de potência de mesma base. O que é um quociente de potência de mesma base? Quociente é o resultado da divisão. Tá? Então, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, vamos ver aqui. Eu tenho A elevado a m dividido por A elevado a n. Se na multiplicação de potência de mesma base eu somei o expoente, a divisão não é o contrário da multiplicação? Então, eu vou subtrair agora os expoentes, tá? Então, se eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu subtraio os expoentes, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao cubo. Conservei minha base, que é 2, 4 menos 3, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 expoente unitário é igual a ele mesmo. 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao cubo. Conservei minha base. 2 menos 3, eu tenho 2 e devo 3. Se eu tenho 2 e devo 3, eu vou ficar com 5 elevado a menos 1. Observe aqui que eu sou obrigado a escrever o expoente menos 1, porque não é 1. Tá? Menos 1 é diferente de 1. Ok? Mais na frente a gente vai aprender a calcular esse expoente negativo aí. 7 elevado à quinta potência dividido por 7 elevado ao quadrado. Minha base é 7. Meus expoentes 5 menos 2. Eu vou ter 7 elevado ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7. Aí façam as contas aí. Vamos para o próximo.
propriedades da potenciação, potência de potência. O que quer dizer isso? Eu tenho uma potência de outra potência. Como que eu calculo isso? Eu vou conservar a minha base e vou multiplicar os expoentes, ok? Então, veja bem, eu tenho A elevado a n elevado a n. Então, minha base é A, eu conservei ela e vou multiplicar os expoentes. M vezes n. Vamos, por exemplo, aqui com númerozinhos. 2 elevado à quarta potência elevado ao cubo. Então, eu tenho uma potência de outra potência. Eu vou conservar minha base, que é 2, e multiplicar os expoentes. 4 vezes 3. Então, vai ficar 2 elevado a 12. 5 ao quadrado elevado ao cubo. Então, veja bem, eu tenho uma potência aqui de outra potência. Eu conservei minha base e multipliquei os expoentes. Então, vou ter 5 elevado a 6, porque 2 vezes 3, 6. 7 elevado à quinta potência elevado ao quadrado. Conservei minha base, 5 vezes 2, 7 elevado à décima potência. Próxima propriedade. Potência cuja base é uma divisão ou um produto. Divisão pode aparecer também como quociente, produto, multiplicação. O que quer dizer isso? Cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da base. Então, eu tenho aqui A vezes B. São dois fatores diferentes, não são potências de mesma base. Eu tenho base A e base B. Eu vou elevar cada um deles ao expoente m. Então, eu tenho A elevado a n vezes B elevado a m. Vamos para o próximo aí. Agora eu tenho um expoente negativo. No expoente negativo, eu inverto a base e, ao inverter a base, eu inverto o sinal do expoente. Então, veja bem, quando eu tenho expoente negativo, inverte-se a base, desse modo, o sinal do expoente também será invertido. Olha o que eu tenho aqui. A elevado a menos m. Então, minha base é A elevado a um expoente negativo, que é menos m. Eu vou inverter a base. Vai ficar 1 sobre A elevado a m positivo. Na hora que eu invertir minha base aqui, o meu expoente também fica invertido. Então, veja bem aqui, gente. Se eu tiver 3 elevado a menos 2, o que tem debaixo desse 3? Debaixo desse 3, de qualquer número natural, tem 1, porque 3 dividido por 1 é 3, tá? Esse 1 vai para cima, o 3 vem para baixo, e o meu expoente, que é negativo, ele passa a ficar positivo. Agora é só resolver normal, beleza? Vamos ver alguns exemplos aí. 2 elevado a menos 4. Minha base é 2 e o expoente é menos 4. Então, aqui eu vou ter, invertendo a minha base, 1 sobre 2 elevado a 4 positivo, que vai dar 1 sobre 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ok? 3 elevado a menos 3. Invertendo a base, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3 positivo, que vai ser 1 sobre 27. Porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Mas e se minha base for uma potência? Se eu tiver, deixa eu apagar aqui. Se minha base for uma potência. Se minha base, uma potência não, desculpa, potência não. Se minha base for uma fração, se eu tiver 2 sobre 5 elevado a menos 3, por exemplo. A minha base aqui, ó, é 2/5. Eu vou inverter a minha base. Invertendo a minha base, o 5 veio para cima, o 2 foi para baixo. O meu expoente, que era negativo,
ele ficou o quê? Positivo. Aqui eu tenho um quociente, ou uma divisão de potência de mesma base, porque fração é uma divisão. Eu posso fazer o quê? 5 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Calculando isso aqui, eu botei o quê? 5 elevado a 3? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Sobre 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, minha resposta seria o quê? 125 elevado a oitava potência, a 8. Então, vai ser 125 elevado a 8. Com isso, gente, nós chegamos o quê? Ah, não, tem expoente racional. Olha, já ia esquecendo uma propriedade importante. Expoente racional. O que é um expoente racional? É um expoente em forma de fração. Então, se eu tenho a elevado a m sobre n, o que diz? Eu posso representar essa potência, tá, com expoente racional, em forma de raiz enésima, ok? Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou colocar minha base dentro da raiz, tá? Esse m aqui, que é o denominador do meu expoente, vem como expoente dentro da raiz, ok? Opa, atrapalhou aqui um pouquinho, vamos fazer de novinho aqui. Esse m vem como expoente do a. E o n vem como índice do radical, tá? O n passa a ser o índice do radical. Então, eu tenho raiz enésima de a elevado a m, certo? Eu tenho aqui um exemplo, 3 elevado a 4 quintos. Eu vou colocar minha base dentro do radical, do símbolo da raiz. O meu numerador, que é o 4, vai virar meu expoente aqui dentro. E o meu denominador, que é o 5, vai virar o meu índice aqui fora. Então, eu tenho raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. Ok? Com isso, agora sim, chegamos ao final da nossa revisão de potenciação e suas propriedades. Tá? Se quiserem mais dicas e tudo, acessem aí o meu canal aí, ó, Professor Emerson Virtual, tá? Que tá tudo lá bonitinho para vocês, ok? Até a próxima!